Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar sequência à nossa série de exercícios envolvendo as revisões de funções lineares, funções afim, as funções do primeiro grau. Então, neste momento, vamos apresentar alguns exercícios procurando fixar especialmente a obtenção da regra da função do primeiro grau em situações aplicadas. Um exercício que ficou proposto tem o seguinte enunciado: numa faculdade, as matrículas do último semestre puderam ser realizadas antecipadamente pela internet ou pessoalmente, no decorrer do prazo de uma semana pré-determinada. No último dia de matrículas, no semestre passado, elas se iniciaram às 8 horas da manhã e se encerraram às 22 horas, 10 da noite. Então, nós temos um ciclo das 8 da manhã, que seria o momento zero, até às 22 horas, ou seja, 14 horas de atividades. Os funcionários responsáveis pelas matrículas de um determinado curso registraram que, 2 horas depois do início dos trabalhos, ou seja, às 10 da manhã, já haviam sido matriculados 1.872 alunos. Às 14 horas fizeram um novo levantamento. Às 14 horas, portanto, 6 horas depois do início, fizeram uma nova contagem e já constataram 2.080 alunos. Então, de 1.872 para 2.080 alunos matriculados. Já contando matrículas feitas antecipadamente, porque às 8 da manhã já havia um grande número de matrículas realizadas pela internet. Bom, nessas condições, supondo então que neste dia o crescimento ocorrido em média tenha sido linear e constante, ou seja, em média a cada hora tínhamos um certo número de matrículas efetivadas, podemos dizer que o número de matrículas N é dado em função do tempo H, número de horas, após o início dos registros. Das 8 horas da manhã, então 8 horas da manhã é o nosso momento zero, e isso vai até às 22 horas, 10 da noite. 14 horas depois, ou seja, momento 14. Então nós temos um H existindo do momento zero ao momento 14. Dentro dessas condições apresentadas, a primeira pergunta, naturalmente, é apresentar a regra dessa função, ou seja, a fórmula matemática que calcula o número de alunos N em função do tempo H. Com esta regra, temos outros cálculos possíveis que também serão solicitados. Então, primeiramente, o nosso desafio é obter a regra da função. Então, vamos pegar alguns dados, retomar esse enunciado de modo mais objetivo e simplificado. Então, primeiramente, N é o número de matrículas efetivadas. H, número de horas de atividades no dia. Das 8 da manhã, H igual a 0, às 22 horas, H igual a 14. Bom, os dados que foram apresentados às 10 horas da manhã, ou seja, 2 horas depois do início, momento 2, já tínhamos 1.872 matrículas feitas. Então, no momento 2, 1.872 matrículas. Às 14 horas, 6 horas depois do início, ou seja, momento 6, 2.080 matrículas. Então, aqui nós temos o ponto de partida, que são os dois pontos dados. Ponto A, H2, N, 1872. Ponto B, H6, N, 2080. Com esses dois pontos, sabemos nós, podemos gerar a regra da função do primeiro grau, que tem o formato y igual a vezes x mais b. Para achar o valor de A. O valor de A, por definição,
delta y por delta x, ou seja, a variação do número de alunos pela variação do x, que é o número de horas. Número de alunos, 1872 para 2080, aumentou 208 o número de alunos. Variação do tempo, do momento 6 para o momento 2, em 4 horas. Então, 208 matrículas foram efetivadas em 4 horas, o que dá, dividindo, 52. A interpretação até é que, para cada hora, nós temos 52 matrículas efetivadas. Para achar o valor de B, o valor de B, temos também um procedimento. Repetimos a regra geral, tomamos um ponto dado, por exemplo, ponto A, pegando o ponto A, o y é 1872, o valor de A é 52, o valor de x é 2, e vamos achar o valor de B. Fazendo os cálculos, 1872, 52 vezes 2, 104 mais B. Como queremos B, 104 aqui no primeiro membro, está somando, passa para o segundo membro, diminuindo, 1768. Então, o B é 1768, o A é 52, e, portanto, temos a regra. Regra geral, y/x mais B. Como y chamamos de n e o x chamamos de h, nós vamos ter n igual 52, que é o A, vezes h, mais B, 1768. Pode-se escrever a regra também assim. N igual, valor fixo inicial 1768, mais 52 vezes h. Ok, então, com esta regra, nós podemos fazer qualquer tipo de cálculo, número de matrículas e também horário que isso aconteceu. Voltando, então, às perguntas, tínhamos uma situação para analisar cada item, e neste caso, cada item tinha uma expressão em negrito, que estava em erro, portanto, a ideia é consertar esse valor. Primeira, às 22 horas, está dizendo que neste dia, na secretaria, haviam 2.940 matrículas já. Quer dizer, terminando o dia, 2.940 matrículas. Bom, às 22 horas, já usando a regra, nós vamos ter que o H é 14. Das 8 da manhã às 22 horas, 14 horas se passa. Então, se o H é 14, temos a regra, trocamos o x, que é o H, por 14. Então, fica n igual 1768 mais 52 vezes H, 14. Isso nos dá 2.496 alunos matriculados. Então, consertando o valor do item 2, número de matrículas efetivadas até às 10 horas da noite, 2.496. Item 3. No item 3 está dizendo que existiam 1.756 matrículas cadastradas antes das 8 da manhã, ou seja, pela internet. Às 8 da manhã já começou com um número fixo de matrículas pela internet. Aqui está dizendo que existiam 1.756. É claro que, pela regra, a gente também pode observar que às 8 da manhã o H é igual a 0. Se o H é igual a 0, às 8 da manhã, nós temos um valor inicial, 1.768. Que valor é esse? O valor das matrículas efetivadas pela internet, portanto. Então, antes das 8, H é igual a 0, o N é 1.768. 1.768 matrículas efetivadas. Item 4, também. Estava dizendo que, meio-dia e meia, existia um certo número de matrículas, às 12 horas e 30 minutos. Vamos achar esse valor. Para isso, vamos definir quem é H. Ao meio-dia, começou o evento às 8 da manhã, o H é 4.
À 1 da tarde, 13 horas, o H é 5. Como aqui é 12:30, ficou bastante facilitado, né? São 12 horas e 30 minutos, entre 4 e 5, na metade. O H é 4,5. Substituímos, então, na regra, o H por 4,5. 1768, mais 52 vezes 4,5, 234. Somamos 2.002 alunos. Conclusão: às 12 horas e 30 minutos, 2.002 alunos. Item 4. No item 4, diz que em qual horário o número de alunos atingido de matrículas foi maior que 2.370. Então, nós temos um N e queremos um H. Usando a regra, N, 2.370, 1.768 mais 52 vezes H. Então, agora nós queremos o H. Isolamos o H nessa equação, 1.768 está mais somando, passa para a esquerda diminuindo 602. 52H, o 52 está multiplicando, passa também dividindo, o H vai ser 11,58. Então, aqui nós temos um H, um horário não tão confortável, porque seria 11 horas e mais uma parte da hora. Que parte da hora? Como já vimos também, se fosse 11,5, seria 11 horas e meia. Estava tranquilo, mas é 11,58. Então, 58% da hora. 58% de 60 minutos. Nessa porcentagem, já arredondando, 35 minutos. Então, quanto tempo levou para se atingir este número de alunos? 11 horas e 35 minutos. Veja que este não é o horário, é a quantidade de horas a partir das 8 da manhã. Então, às 8 da manhã, mais 11 horas e 35 minutos. Isso dá 19 horas e 35 minutos. 7 horas e 35 minutos da noite. Neste horário, 2.371. Então, acima deste horário, nós temos mais que 2.370 alunos. E para concluir, não faltando, domínio e imagem. Domínio, por definição, valores possíveis para x. No nosso caso aqui, o x é h, porque é horário. O evento começou às 8 da manhã, momento 0. Terminou às 14, o momento 14, que é às 10 da noite. Imagem. Menor, maior número de alunos. Começou às 8 da manhã com 1.768, que era o número de alunos matriculados pela internet. Terminou às 10 da noite com 2.496. Então, imagem de 1.768 menor ou igual a n menor ou igual a 2.496. Ok? Então, diante do quadro, temos aí uma boa revisão com todos os tópicos envolvendo as funções lineares, funções do primeiro grau, obtenção da regra, especialmente trabalhando com o tempo, analisando este horário, e com isso a gente aprofunda um pouquinho mais esses elementos. Ok? Então é isso, até mais, até!